A situação não anda nada boa para o Vasco aí no Brasileirão, né? Já estamos a 3 pontos novamente da zona do rebaixamento. O Vasco não sabe ganhar jogos, o Vasco não sabe administrar bons resultados e acaba perdendo pontos preciosos, né? Foi assim no final de semana, foi assim naquele jogo contra o Botafogo, foi assim também na Sul-Americana, onde o Vasco enfrentou um adversário quase que semi-amador e o Vasco não conseguiu vencer. Vamos falar muita coisa aí do atual momento do Vasco, jogadores que não vêm jogando praticamente nada. Cara, esse nosso camisa 10 aí, velho, sinceramente, mano, é muito grande a camisa 10 para um jogador do tamanho do Rojas, né? E hoje, inclusive, é aniversário do maior de todos, né? Roberto Dinamite, com certeza, de onde quer que ele esteja, lá do céu, ele com certeza não está feliz em ver o Rojas com a camisa 10 do Vasco, né? Muito pouco pelo tamanho que é o clube, pelo tamanho que é a camisa 10 do Vasco. E nesse aniversário do Roberto Dinamite, é melancólico as atuações do nosso camisa 10, onde não consegue fazer gols, perde gols inacreditáveis, e é um jogador que, na minha opinião, isso é a minha opinião, não tem tamanho para vestir a camisa 10 do Vasco. Vamos falar muita coisa hoje, tanto do próprio Rojas, do Inestrosa, que para mim é uma decepção gigantesca, o Vasco tem que se livrar desse cara. Vamos falar muita coisa agora. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Meus amigos, fase ruim, o time não consegue vencer e o Vasco segue aí tendo jogo após jogo, né? Amanhã já joga de novo, amanhã tem Sul-Americana, frente ao Audax italiano. Renato Gaúcho vai mandar mais uma vez o time misto, só que dessa vez ele deverá estar à beira do gramado, porque foi punido pela Conmebol, foi advertido primeiramente pela Conmebol, pela não viagem dele para a Argentina com o elenco vascaíno, foi enquadrado em um artigo lá da competição da Sul-Americana. Claramente ele deverá comandar o Vasco amanhã em São Januário, né? A situação é muito complicada aí para o Vasco dentro do Brasileirão, porque para mim o que mais importa é o brasileiro. O Vasco não conseguiu ganhar na sequência mais fácil do Campeonato Brasileiro aí para o Vasco nesse período, né? Que foi Coritiba fora de casa, Botafogo em casa e Remo fora de casa. O Vasco não venceu nenhum desses adversários. É muito assustador, cara, é muito assustador. O Vasco de 9 conquistou 2 pontos apenas. Olha só que absurdo. E ainda perdemos o clássico para o pior Botafogo desses últimos tempos em São Januário. O Botafogo que quase perdeu para o próprio Coritiba, que o Vasco empatou. Com certeza, cara, é uma situação muito caótica. Não é culpa do Renato Gaúcho, ó. Pra falar a verdade, cara, muita gente já criticando o Renato Gaúcho, não é culpa dele, mano. Olha o elenco que o cara tem. Olha os jogadores que o Vasco tem à disposição. O elenco curto. Não vieram reforços de qualidade pós saída de Ryan, de Coutinho, de Verratti. Não vieram. O Renato Gaúcho não utiliza nenhum dos centroavantes contratados, porque nenhum mostra qualidade suficiente para ser titular do time do Vasco. O camisa 10 do Vasco é uma lástima. A gente até tentou apoiar bem o Rojas no início ali, parecia que ele iria desempenhar bem, né? Muita gente criticou muito a saída do Coutinho, achando que realmente o Coutinho não estava jogando nada, e de fato não estava jogando nada. Eu critiquei demais aqui a saída do Coutinho, mas quem herdou a camisa 10 do Coutinho, sinceramente, cara, não tem futebol para vestir a camisa 10 do Vasco. Não defendendo o Coutinho, de fato, na minha opinião, tinha que sair do Vasco, não estava jogando nada. Ganhava uma grana alta e não jogava nada. Tá certo, a saída dele é correta. Mas a não contratação de um camisa 10 pós saída do Coutinho foi um erro gravíssimo da diretoria do Vasco. Gravíssimo. O Rojas não é jogador para chamar a responsabilidade. Ele não define jogadas, ele não consegue fazer gols pro Vasco. Teve lances ali, cara, que, porra, não dá, velho. Aquele lance contra o Remo, um absurdo, aquilo ali viralizou a internet, aquilo ali. Um camisa 10, perdeu um gol daquele, não dá, né, velho? Além de outras fracas atuações, de ter tentado se firmar no time titular e voltado pro banco, e quando joga como titular não joga tão bem assim, é preocupante, cara, preocupante, muito preocupante. O Vasco vai ter que abrir o olho se achar que o Rojas é suficiente como camisa 10, amigo. Uma piada com você aí, torcedor. Uma piada com o sócio torcedor do Vasco, que paga todo mês sócio do Vasco. Porque não dá, cara, para você ter ídolos gigantescos que vestiram a camisa 10 do Vasco e hoje você acordar com o Rojas, um jogador que estava no Necaxa. Todo respeito ao clube do México, mas já foi grande, hoje não é mais. Com todo respeito aí, velho, sinceramente. Não dá, velho. A diretoria do Vasco se precipitou de uma maneira absurda ao dar a camisa 10 pro Rojas.
Eu acho que eles quiseram mais tirar aquele peso de ter que contratar, de ter especulação, o Vasco tem que contratar, e quando vai chegar o camisa 10? Eu acho que eles fizeram mais isso, tirar o peso deles mesmos, de não ter que buscar um 10 e colocar a camisa 10 em um jogador qualquer, que não tinha mostrado nada ainda pelo clube, entendeu? Era melhor dar a camisa 10, sabe para quem? Pro Andrés Gomes, até pro Thiago Mendes. Por que não fizeram isso? Logo pro Rojas, né? Mas isso pode ser uma viagem minha, mas é o que eu tô vendo, cara. Sinceramente, essa é a minha opinião. Aqui meu canal também envolve notícia e opinião. E a minha opinião é essa, cara. Eu não concordo com o Rojas vestindo a camisa 10. Acho um jogador interessante, mas não para ser titular do Vasco, um jogador para compor elenco e muito menos vestir a camisa 10 do Roberto Dinamite. Mas falando de outros assuntos, de outros jogadores. Inestrosa, esse também, cara. Pô, falar mais do que desse cara, né, mano? Sinceramente, cara, é buscar outro clube pra ele no meio do ano aí, ó, vida que segue, porque é uma falha grande, uma falha de avaliação muito grande da diretoria. Todo mundo achava que esse cara ia vir jogar, fazer alguma coisa, e não faz nada. É basicamente ali um jogador inútil, praticamente, né? Praticamente inútil. Não consigo mais acreditar que esse cara vai fazer alguma coisa com a camisa do Vasco. Além dele, além desses dois colombianos, tivemos aí falhas grosseiras no sistema defensivo do Vasco. Tá escancarado que o Vasco precisa contratar urgente um zagueiro, cara. Urgente. A dupla de zaga do Vasco fez uma partida tenebrosa diante do Remo. Tenebrosa. Saldivo e Robert Renan fizeram o pior jogo das defesas do Vasco em 2026. Um jogo terrível, onde eles ressuscitaram o Remo. Entendeu? O Remo é um adversário fraquíssimo. E a defesa do Vasco entregando, errando tudo. Muito complicado, os nossos laterais baixaram demais, o Cuiabano já não tá jogando tão bem, Paulo Henrique também tá numa péssima fase, uma tiriça danada, tá terrível de ver o Paulo Henrique jogar. O campo do Vasco também é muito frágil, temos o Thiago Mendes, né? Mas tem jogo que o Tietchan joga bem, tem jogo que ele joga mal, o Barros também. O Barros, acho que perdeu um pouco da confiança que ele tinha antes da chegada do Renato Gaúcho. Para mim já não é o mesmo jogador de antes. Com certeza, cara, o Vasco tem muitos defeitos, o ataque também perde muito gol, muitas oportunidades. A gente falou aqui do Rojas, que perdeu o gol da vitória do Vasco, eram os 3 pontos contra o Remo, o Rojas jogou no lixo. E não temos tanta qualidade assim com o David, por mais que é um jogador que às vezes faz gol, às vezes faz um jogo interessante, mas a maioria das vezes ele é um jogador regular para baixo. E o Andrés Gomes é aquilo, né? Tenta finalizar, mas não acerta muitas vezes erra grosseiramente, mas é o melhor jogador do Vasco ainda, né? Com certeza, muita coisa precisa aí ser revista, não pelo Renato Gaúcho, sim pela diretoria do Vasco. A SAF não foi vendida, a gente tem que cobrar o Pedrinho, Edmar Lopes, as pessoas que trabalham, principalmente o Pedrinho, que é quem manda no Vasco hoje. Ele é o maior responsável pelo Vasco ter um elenco curto e pelo Vasco estar lutando mais uma vez pelo rebaixamento. Mais um ano seguido. Com certeza, velho, se não mudar drasticamente esse elenco no meio do ano, a fase do Vasco vai ser isso aí, cara. Lutar contra o rebaixamento até o fim de dezembro. Acabar o Campeonato Brasileiro. Isso se não cair, né? Porque acho que tá bem claro que já tem 3 rebaixados, né? Mirassol, Chapecoense e Remo. Falta mais um time aí. E esse time, aparentemente, não será uma baba total, como era o Vitória, talvez Atlético Paranaense, Coritiba, como se imaginava quando começou o Brasileirão, antes de iniciar o Brasileirão. Não é, cara. Vai ser um time grande que vai ocupar essa 4ª vaga ali. Tá bem claro. Tá ali entre Inter, Vasco, Santos, Corinthians, o próprio Cruzeiro, mas acho que o Cruzeiro vai sair dali. Tem essas possibilidades aí. Muito time grande que tá vivendo uma péssima fase e que pode ocupar essa 4ª vaga aí lá em dezembro. E eu não quero que seja o Vasco, mas se o Vasco não contratar, pode ser o Vasco, cara. Se o Vasco não contratar e reforçar esse time, pode ser que seja o Vasco. Vai ficar trocando de treinador e não vai resolver nada, porque o elenco continua o mesmo. Entendeu? Precisa reforçar, o ataque é muito fraco, o meio campo é fraco, a zaga é fraca. Precisa reforçar todos os setores do campo, todos. Se não contratar jogador agora na próxima janela que vai se abrir, acho que a partir de junho já pode contratar jogador. Se não contratar jogador, meu amigo, a situação vai ficar feia. Esse elenco não é capaz de deixar o Vasco na primeira divisão. Já falando do jogo da Sul-Americana contra o Audax italiano, como a gente falou, time misto, possivelmente devemos ter algo semelhante ao que aconteceu naquele jogo contra o Barraca Central, só que dessa vez o Audax italiano, para mim, é um time um pouquinho acima ao Barraca Central. Eu acho que vai impor mais dificuldades ao Vasco, mas eu acho que o time deverá ser basicamente aquele mesmo que jogou contra o Barraca Central. Acho que o Fusato, talvez ali, o Pumita na lateral direita, a zaga com o Cuesta
vai tentar voltar aí para ganhar ritmo de jogo, porque ele vai ser titular no jogo no final de semana contra o São Paulo, já que o Saldívia tomou o terceiro cartão amarelo. A gente espera que o Cuesta retome o bom futebol, porque o Saldívia com o Robert Renan fizeram uma partida tenebrosa diante do Remo, e o Cuesta é um jogador que a gente confia bastante. Desde a sua chegada, a gente tinha uma esperança muito grande nesse jogador. A gente espera que esse jogador volte a se firmar na zaga ali no time titular do Vasco, e ele já vai ter mais um bom teste amanhã na Sul-Americana. Certamente vai jogar ao lado do Lucas Freitas na lateral esquerda. Devemos ter o retorno do Lucas Piton, que cumpriu suspensão no jogo de estreia. Deve ser titular amanhã no lugar do Avelar, que jogou o jogo de estreia diante do Barraca Central. No meio campo, possivelmente ali, talvez Hugo Moura, talvez JP, mais à frente, não sei se ele vai utilizar ainda o Matheus França, mas aparentemente possa ser que o Matheus França seja titular novamente. No ataque, eu acho que vem com Nuno Moreira, talvez ali com Spinelli, e quem sabe, Inestrosa, Adson, a gente não sabe, né? Ou até mesmo o Brenner, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é mais ou menos por aí que vai ser esse time do Vasco no jogo de amanhã, às 9 horas da noite. O jogo só vai ter transmissão do Paramount Plus. Comente aí o que você acha desse momento atual do Vasco, o que você acha desse time, o que você achou do jogo contra o Remo, se você acha que o Vasco tem condições de escapar do rebaixamento com esse elenco. Qual para você a posição mais carente aí que o Vasco tem que contratar com urgência? Na minha opinião, o camisa 10 é extremamente necessário, é a posição mais carente.